Noé trilhou uma caminhada admirável ao receber de Deus a grande missão de construir a arca e assim preservar a criação do dilúvio. Mas, me diga, você já se perguntou por que a arca, mesmo sendo feita por alguém que não possuía grandes habilidades, nunca afundou? Alguns podem dizer que foram as mãos de Deus, e todos concordamos com isso. Porém, a vida de Noé revela características que levam homens comuns a uma vida de sucesso extraordinário. Sendo assim, aqui vou revelar a você os 5 segredos do sucesso de Noé. Esses segredos podem mudar radicalmente a forma como você lida com a sua vida espiritual, intelectual e financeira, dando a você e sua família uma vida muito mais próspera em todos os sentidos. Então, vem comigo e conheça os 5 segredos do sucesso de Noé. Tudo na paz? Me chamo Samuel Vinícius e você está no Vamos Prosperar, canal sobre educação financeira por meio de princípios bíblicos. Se você se interessa por este tema, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, pois aqui tem vídeo novo toda semana. Me siga no Instagram e Facebook, é só procurar por @VamosProsperar em ambos e confira o site vamosprosperar.com para mais conteúdos sobre finanças bíblicas. Quem foi Noé? Noé foi aquele que recebeu de Deus o mandamento de construir uma arca para nela abrigar um casal de cada espécie de animal e assim salvar a criação do dilúvio que destruiria a terra. Diante deste mandamento, Noé obedece, constrói a arca e é ridicularizado pelas pessoas. O dilúvio vem e assim Noé guarda a criação na arca. Feito o devido resumo sobre quem foi Noé, vamos direto aos 5 segredos do sucesso de Noé. Primeiro segredo do sucesso de Noé: Noé teve um mentor. Atualmente, muito se fala sobre ter mentores, ou seja, ter pessoas em quem se espelhar para progredir. No caso de Noé, o próprio Deus foi seu mentor, o instruindo passo a passo na construção da arca, dizendo quais seriam os materiais usados, cômodos e medidas que seriam empregadas na arca. Noé não dispunha de tantos recursos tecnológicos, e tudo leva a crer que também não possuía grandes habilidades. Entretanto, ele teve e seguiu os conselhos de seu mentor, o próprio Deus. O interessante é que, de Gênesis a Apocalipse, vemos diversos mentores na Bíblia. Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Barnabé e Paulo, Paulo e Timóteo, Jesus e os discípulos e por aí vai. O mesmo eu recomendo para você. Busque mentores, busque a mentoria de Deus, busque a mentoria de pessoas fiéis a Deus, busque a mentoria de pessoas capacitadas naquilo que você planeja fazer. Segundo segredo do sucesso de Noé: Noé teve e seguiu um plano. Deus concedeu a Noé um plano, um projeto, um passo a passo que o levaria ao objetivo desejado. Atualmente, muito se fala sobre a criação de planos e sobre planejamento estratégico, principalmente no ambiente empresarial. O incrível é que no princípio de tudo, lá em Gênesis, Deus já propunha planos para seus servos. Veja, para que a arca fosse construída com sucesso, era necessário que Noé entendesse perfeitamente o propósito de Deus e as etapas de execução do plano divino. Ou seja, um planejamento estratégico era necessário. Nesse plano, Noé precisava conhecer 2 coisas. Primeira, quais os passos deveria seguir. Segunda, onde esses passos o levariam. Ou seja, saber qual era o objetivo. Deus deixou claro essas coisas para Noé, dizendo que ele deveria criar uma arca. Mas Deus não apenas disse, crie uma arca. Deus detalhou, passo a passo, como a arca deveria ser criada, dizendo quais materiais seriam usados, quantos cômodos haveria, bem como as medidas da arca.
Ou seja, Deus detalhou quais os passos que Noé deveria seguir, conforme mostra Gênesis 6, 14 e 16. Mas não ficou apenas nisso. O Senhor deixou claro o porquê Noé deveria construir uma arca. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gênesis 6, 17 e 18. Por mais incrível que pareça, muitos vivem uma vida de insucessos por não definirem claramente o que querem e quais passos seguirão para conseguirem o que querem. Ouça-me, se você não tiver clareza sobre o que você quer e sobre quais são os passos que te levarão aos seus objetivos, você poderá tomar decisões aparentemente corretas que, na verdade, te afastarão de seus objetivos. Veja o seguinte exemplo e entenda o que estou dizendo. Imagine que seu sonho é morar no exterior, mas surge uma oportunidade de comprar um imóvel financiado em 30 anos. Note o seguinte, por mais que ter um imóvel possa ser uma boa coisa, essa boa coisa poderá ser um obstáculo para seu objetivo, que é morar no exterior. Ei, não ignore a sabedoria bíblica. Crie e siga planos bem elaborados, assim como Noé seguiu. Planos que definam objetivos e passos para alcançá-los. Assim como diz Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Terceiro segredo do sucesso de Noé. Noé era íntegro e justo. Em Gênesis 6:9 vemos o seguinte: Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Muitos pensam, se alguém prosperou, é porque roubou. Estes dizem, não dá para prosperar num país assim, se ficou rico, é porque roubou. Mas veja o quanto a vida de Noé contraria essa crença. Afinal, Noé só prosperou porque foi íntegro e justo. Se não fosse, ele teria morrido juntamente com os demais. A verdade é que vivemos num país onde a integridade e justiça são coisas raras. Não se choque com o que vou falar, mas a falta de integridade, a injustiça e a corrupção não se faz presente apenas em políticos. Ela se faz presente em meio à população e até mesmo entre a população cristã. Quantos roubam a energia elétrica com o famoso gato na energia? Quantos fazem carteira de estudante sem serem estudantes? Quantos usam TV a cabo pirata? Quantos? Não podemos nos enganar. A falta de integridade é um obstáculo à prosperidade duradoura. Tanto que em Provérbios 11:3 vemos o seguinte: a honestidade guia os justos, a desonestidade destrói os desleais. Quarto segredo do sucesso: Noé obedecia ao Senhor. Veja Gênesis 7:5. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Não há como negar. A obediência a Deus é um caminho que conduz à prosperidade. Já reparou que, em muitas vezes, ao longo das Escrituras, Deus concedeu prosperidade condicionada à obediência? Lembre-se do que Deus disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12:1 e 2. E quanto ao que Deus disse à nação de Israel? Veja Deuteronômio 11:13 ao 15. Portanto, se vocês obedecerem fielmente
aos mandamentos que hoje lhes dou, no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Ei, não me entenda errado. Não estou dizendo que crises financeiras são sinais diretos de desobediência a Deus. Estou dizendo que uma vida de obediência a Deus tende a proporcionar uma vida de mais prosperidade. Mas note bem o que eu disse. Eu disse que uma vida de obediência a Deus tende a proporcionar uma vida de mais prosperidade. Veja, tender não significa garantir. Inclusive, na Bíblia, temos vários exemplos de cristãos que foram fiéis às alianças divinas e que, mesmo assim, passaram por dificuldades financeiras. Todavia, esteja certo, a obediência ao Senhor te aproximará da prosperidade. Quinto e último segredo de Noé. Mas, se você chegou até aqui, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda demais para que essa mensagem possa chegar para mais e mais pessoas. Quinto segredo do sucesso de Noé. Noé era responsável. Diante da grande missão de construir uma arca que tinha como objetivo guardar a vida que Deus criou, fico imaginando o tamanho da responsabilidade que Noé teve. Ei, se coloque no lugar de Noé. Imagine, Deus vem para você e diz: eis que vou trazer águas sobre a terra para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, mas com você estabelecerei a minha aliança. Você será o responsável de guardar a minha criação. Você colocará um casal de cada espécie de animal na arca e assim preservará a minha criação. Olha, Noé poderia dizer a Deus que não tinha habilidade suficiente, que ele nunca tinha feito algo parecido, ou mesmo que aquilo era impossível de ser feito. Mas não. Noé tomou para si a responsabilidade de projetar uma arca, mesmo nunca tendo visto uma. Ele foi responsável ao seguir todas as orientações divinas, cuidando para que tudo fosse feito conforme Deus ordenou. Muitos, infelizmente, não agem com responsabilidade. Assim, terceirizam a culpa de seus insucessos. Falam que a culpa é dos outros, que a culpa é da esposa, do marido, dos filhos. Falam que a culpa é do governo e da corrupção. Alguns até mesmo dizem que a culpa é de Deus. É claro que situações externas podem nos afetar, mas ficar culpando apenas as situações externas, ficar apenas culpando as águas que inundam a terra e trazem o dilúvio, não resolve nada. O que resolve é colocar a mão na massa e construir a sua arca. Estes são os extraordinários segredos revelados na vida de Noé. Primeiro, tenha mentores. Segundo, faça e siga planos. Terceiro, seja íntegro e justo. Quarto, seja obediente a Deus. Quinto, seja responsável. O que você viu aqui fez sentido para você? Você deseja conhecer mais os ensinamentos bíblicos sobre finanças? E mais, você deseja aumentar sua renda e conquistar a sua liberdade financeira? Sim? Então, acesse o primeiro link na descrição e assista a aula gratuita onde revelo 3 segredos para sair das dívidas, aumentar sua renda e conquistar a tão sonhada liberdade financeira. É só acessar o primeiro link na descrição. Gostou do que viu aqui? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Tem alguma dúvida ou sugestão? Deixe seu comentário logo abaixo. No mais, forte abraço, fique na paz de Cristo e até a próxima!